Mas é uma alegria estarmos aqui nessa manhã com esse povo gaúcho. É uma alegria podermos cantar, louvar. Mas barbaridade, tia, né? Deus é bom demais. Eu louvo a Deus, pastor Altair, pastor Jefferson, pela oportunidade. Demais pastores, pastor Gilberto, esposa, que alegria. Pastor Éder e outros demais pastores que eu não conheço. Mas eu fico muito feliz, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sei que é Ele que tem nos trazido, é Ele que tem nos levado, e é Ele que tem feito grandes coisas. E eu gostaria de trazer uma palavra nesta manhã, para que você possa entender o quanto Deus ama as nações, o quanto Deus ama povos não alcançados. Eu sou da diretoria da Sociedade Bíblica, aqui do diretório do Rio Grande do Sul, e também realmente coordenador e presidente da Unidade Estadual de Pastores do Rio Grande do Sul. E nós temos milhares, perto de 2.000 pastores junto no nosso estado do Rio Grande do Sul. E estamos aqui realmente para trazer uma palavra para você e falar de povos não alcançados. O que a Bíblia fala e o que a Bíblia diz e quanto nós precisamos abrir nossos olhos. Eu vou falar alguma coisinha que você nunca ouviu, para que a gente entenda o que Deus tem para nós. No livro de Marcos, no último capítulo, a Bíblia fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero falar um pouquinho para que você entenda o que é toda criatura e também a palavra mundo. Aqui diz: ide por todo o mundo. Quando você olha no livro de Mateus, a Bíblia diz assim: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Tem uma tradução que diz assim: ide por todo o mundo, ide até os confins da terra. Numa tradução que eu tenho, eu leio também em espanhol, e ali diz: ide até o último canto da terra. Você já pensou? Até o último cantinho da terra? Então, para isso, eu quero falar para vocês, porque nós estamos em mais de 45 nações do mundo, e eu quero falar um pouquinho de algumas nações, para você entender o contexto brasileiro, o contexto africano e o contexto asiático. Para quem não sabe, o mundo está dividido em principais 5 continentes, certo? Então, observe bem. A América, que nós moramos, é o lugar mais evangelizado do mundo. O Brasil é um dos países mais evangelizados com cristãos da face da terra. Você sabia disso? Enquanto que há lugares no mundo onde há vários países do mundo que o evangelho não chegou e não tem uma igreja. Oi. Você que está me ouvindo, você sabia que há países que não há uma igreja ainda? Eu acho que alguém não sabia. E eu falei com alguns líderes e pastores, que eu ministro no Brasil inteiro, em muitos lugares, para pastores, líderes. E eu tenho falado, e muitos de denominações grandes falaram: pastor, eu não sabia que há países que não têm igreja. Muitos pensam que é tudo como no Brasil, cheio de rádio, televisão. Olha, liberdade para estarmos agora no Facebook, no YouTube, com rádio. E há hoje países que não têm rádio evangélica nenhuma, nem YouTube e nem a Bíblia traduzida para a sua língua. A Bíblia tem mais de 7.400, 500 línguas no mundo. Você sabia que a Bíblia foi traduzida, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, que eu faço parte, para 704 línguas? Isso quer dizer, a Bíblia não foi traduzida. A Bíblia foi traduzida para menos de 10% das línguas do mundo. Menos de 10%. Isso quer dizer que muitos países, lugares do mundo, não têm a Bíblia traduzida no seu país. E o Brasil tem Bíblia de estudo e Bíblia de tudo que é tipo. Não é verdade? Eu trabalho com Bíblias e nós temos Bíblia de dezenas de Bíblias de estudo. E há países que não têm uma única Bíblia traduzida para o seu país. Não tem uma rádio, não tem uma revista evangélica e não tem uma igreja.
E eu pergunto, você já orou por Kiribati? O que é isso, pastor? É o nome de um país? Há milhões de pessoas lá precisando de Jesus no Kiribati. Palau é um país, Butão é um país, Coreia do Norte, Somália não tem uma igreja, Butão não tem uma igreja. Há mais de 10 nações do mundo onde é que não existe uma igreja. Mas o cumprir o evangelho, a Bíblia diz, ide por todo o mundo, pelas nações. E você foi às nações? Ou você só continua cumprindo um pouquinho, um pedacinho assim da palavra, não tudo? Ah, nossa igreja tem igreja aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas a Bíblia não diz para você pregar o evangelho aqui, a Bíblia diz por todo o mundo. Nós precisamos ir às nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como essas nações ouvirão o evangelho se nós não irmos lá pregar? E eu pergunto para você, o que é fé? É o assunto que eu mais ministro em todos os lugares, é fé. É sobre o sobrenatural da fé. E agirmos por fé. Se Deus disse, vai, Deus pegou Abraão, chegou a Abraão e disse, Abraão, vem cá. Eu estou te mandando, você vai para uma terra. E Abraão disse, para onde? Vai. E Deus não disse para Abraão aonde. Ele disse, vai para a terra que eu te mostrarei. Quando tu fores, eu vou te mostrar. A fé é quando nós vamos levar o evangelho. E hoje nós somos mandados missionários para muitas nações. Você pode olhar, MCM, Missão Cristã Mundial, que é a organização de todas as igrejas junto para mandar missionários para as nações. Eu sou diretor e responsável pelo sul do Brasil. E observe bem. Quando Deus disse para Abraão, ele disse, vai! Abraão foi, largou tudo, diz a palavra, deixou pai, mãe, filho, parente, tio, cunhado, tudo. E daí tinha um sobrinho lá e disse, eu vou contigo, Abraão. E ele pegou e foi. E diz a palavra que ele pegou mais alguns servos que ele tinha, mais umas riquezas, e foram botar nas carrocinhas, botar nas suas mulas, nos seus cavalos, nos seus camelos lá que tinha na época, e saíram aquela caravana. Para onde vocês estão indo? Nós estamos indo. Para onde? Nós estamos indo. Assim tem que ser o crente verdadeiro. Quando eu estava pregando aqui, daqui a pouco estava pregando em outro estado, daqui a pouco estava pregando em outro lugar. Amanhã eu já vou estar em Minas Gerais, essa noite eu pego o avião. Semana que vem eu vou estar em Goiás. E esses dias eu estava num lugar e digo, Senhor, como é que eu estou aqui? Simplesmente, irmãos, eu não sei aonde vou pisar o dia de amanhã. Simplesmente assim, você tem que ir. E obedecer o ide, para que as nações sejam alcançadas. Tem disso, é muito longe. Eu vou dizer uma coisa, o Brasil é pequeno demais. Agora em novembro estava no Amazonas. O Brasil é pequeno demais. Mas você não entendeu o que é fé. Fé é você obedecer e Deus te prover. Fé é simplesmente você ir a povos não alcançados. Hoje nós estamos enviando missionários a muitas nações. E eu vou dizer uma coisa. Eu quero convidar cada um de vocês a marcar meu telefone. Você que é da rádio, você que está nos ouvindo agora, vocês aqui marcam meu telefone. E eu vou te colocar numa reunião das 7 às 8 da manhã, conversando com um missionário de dezenas e dezenas de nações do mundo. A Rádio Família Esperança faz 2, 3 semanas que está transmitindo também essa rádio, o nosso programa, a nossa oração, momento de oração. E ali nós, às vezes, conversamos com o pastor da Rússia, conversamos com o pastor do Timor-Leste, conversamos com ele, e ele conta como é lá. Na Rússia não tem igrejas como aqui. Nós enviamos um missionário, um pastor Eber, ele está lá, e lá não tem igreja como aqui, lá não pode ser nem pregado o evangelho. E às vezes é uma cidade grande que nem Porto Alegre, com uma igrejinha pequenininha lá, ou algum pastor que está lá tentando falar de Jesus. Porque se ele descobrir que o pastor Eber é pastor, ele já é expulso do país. Ele disse, se alguém descobrir aqui, eu falar para a polícia, eu sou expulso. Mas ele está lá, ele não tem medo. Ele começou a estudar a língua de russo, ele começou com a família dele a estudar, e eles estudaram para ir lá pregar o evangelho. Você que é pastor, qual é as línguas que os membros da sua igreja estão estudando? Lá na nossa igreja tem uma menina que está quase já falando coreano. Há mais de ano ela estuda coreano e disse, Deus vai me levar para a Coreia. Um dos nossos missionários, ele foi a Ulaanbaatar, a capital da Mongólia, e lá na Mongólia ele descobriu que tinha algumas igrejas na capital, poucas,
Não como aqui, certo? Pouquíssimo. E ele foi a maioria da cidade do interior, viajou de um lado, norte, sul, leste, oeste da Mongólia. E ele descobriu que a maioria das cidades do país da Mongólia, que nós podemos entrar e levar o evangelho hoje, não existe uma única igreja. Você sabia disso? Irmãos, a Mongólia precisa de Jesus. E se você é homem de Deus, a minha Bíblia diz que nós temos que ir até os confins da terra. É para sair das bandas do Brasil. Lá alguém precisa de Jesus, que nunca ouviu falar de Jesus. Eu tenho aqui uma reportagem completa. Eu faço seminário nas igrejas. E se alguém quiser nos convidar, eu mostro os lugares do mundo não é evangelizado. Eu mostro as nações, eu mostro as pesquisas. É muita coisa, vai ser várias noites. E eu tenho uma que mostra mais de 5.000 cidades e lugares da Índia, que a partir deste mês é o país mais populoso do mundo, segundo 2 sites, um em fevereiro e outro em abril, passou da população da China. E então, a partir de agora, o país mais populoso do mundo é a Índia. E lá tem mais de 5.000 cidades onde o evangelho nunca chegou. Você já ouviu falar de um pastor que mora na Somália? Não existe nenhuma igreja lá. Eu tenho um vídeo sobre o Butão, e o Butão, eu passo em algumas igrejas, no Butão não existe uma igreja lá. Eu quero que nós venhamos despertar para algo mais longe. A Bíblia diz que Abraão foi chamado pai da fé, porque Deus disse, vai! Ele pegou e foi, sem dinheiro, sem rumo, sem nada. Eu estou indo, Senhor. Diz ele, deixou tudo. E hoje Deus está chamando a igreja brasileira ao ID, pregar o evangelho. E o pastor disse, Deus está conduzindo a abrir mais uma igreja, onde? Na cidade vizinha. Daí vai ali para Novo Hamburgo com 700 igrejas, vai para Campo Bom com 300 igrejas, vai para outra igreja, vou abrir mais uma igreja. Pastor, será que nós não estamos ouvindo? Será que não tem uma cidade que não tem nenhuma igreja? E eu comecei a viajar pelo Rio Grande do Sul. Só no ano passado ministrei em mais de 60 cidades e conselhos do estado do Rio Grande do Sul. E fora o Brasil, dentro do Rio Grande do Sul. E eu fui e eu viajei. E tem um pastor que nós fomos em muitas cidades, ministramos em muitos lugares. Eu disse, nós vamos visitar algumas cidades. E eu descobri Alto Feliz, uma cidade aqui no Rio Grande do Sul. Eu estive lá, distribuí no Novo Testamento em toda a cidade. E não tem uma igreja em Alto Feliz. Você sabia disso? Quem conhece Feliz aqui? Do ladinho tem a cidade de Alto Feliz, não tem nenhuma igreja. E conversamos, e a Assembleia de Deus faz culto numa casa lá, mas ainda não existe nenhuma igreja, segundo um líder da Assembleia de Deus. Não tem uma igreja. São mais de 10 cidades no Rio Grande do Sul, que não tem uma igreja com pastor morando na cidade. E algumas igrejas têm um grupo pequeno. Nós precisamos olhar e ir mais longe. Olha o Uruguai. O Uruguai é o único país da América Latina do Sul, que é o país declarado ateu, e o centro do Uruguai, nas principais cidades do centro do Uruguai, não existe uma igreja nas principais cidades do centro do Uruguai. Isso está aqui do nosso lado. Eu estava falando de Kiribati, país lá da Oceania, Palau da Oceania, a Mongólia da Ásia, da Somália, a Somália no Chipre africano. E são países que não conhecem Jesus. E nós precisamos ir para lugares mais longe, para o Butão, para muitos lugares mais longe. Mas eu quero falar uma coisa agora. Pastor, como eu vou ir? Você pode ir hoje. Eu faço congressos em todo o Brasil, em lugares, eu levo bandeiras, alguns já foram aqui, o pastor Altair, da rádio, foi em algumas cidades, alguns lugares comigo, eu levei ele junto, ele e a Mari. Eu tenho 2 malas de bandeiras, perto de 150 bandeiras, de nações, de todos os países da Ásia. Todos os países da Ásia. Só são 50 países. E eu chego na igreja e distribuo para cada uma bandeira. E no culto eu digo, hoje Deus te deu. E você não sabe a bandeira que vai pegar. E na bandeira tem um nome. E eu digo, hoje Deus vai te dar um país para você orar. E a pessoa pega ali. Eu não conheço esse país. Aí eu boto ali o nome da cidade, a capital de um lado, o nome do país e o continente. Para a pessoa se situalizar um pouco.
E daqui a pouco eu vi, eu tenho filmado, eu estive em Minas Gerais ministrando num lugar, eu levei bandeiras, e quando eu vi, estava a família toda. Lá eu fiz por família, depende do número de igrejas, se tiver 1000 membros, a gente pega por família, né? Olha só, e daí as pessoas estavam ali, e bem na frente no púlpito assim, veio uma família se prostrar em cima da bandeira, se não me engano, da Coreia do Norte. E tu escutava o choro dentro da igreja e o rugir daquela família por aquela cidade. Esse dia andando, eu encontrei uma mulher, a mulher, pastor, eu não sabia nem quem era a mulher, porque a gente ministra em muitos lugares, e a mulher disse assim, pastor, desde o dia que tu foi naquela igreja, eu recebi um tal país, ela disse o nome, e desde lá, eu oro todo dia por aquela nação, eu clamo por aquela nação, eu não parei mais de orar por ela. E hoje eu quero que você saia daqui orando por uma nação. Você que está ouvindo na Rádio Família Esperança, você que está ouvindo no YouTube, no Facebook, seja como for, ouça-me. Peça a Deus uma nação para orar. Ore por povos não alcançados. Ore por lugares onde o evangelho não chegou. Amém? Nós precisamos orar, porque é alguém que precisa de Jesus lá. E o que nós fizemos? O pastor, mandamos missionário para uma nação, 10, 15 mil para mandar. E nós estamos hoje com a unidade estadual, nós reunimos 10, 20 pastores, ou igreja, uma igreja dá 100, outra dá 200, dá 300, e nós juntamos o dinheiro e mandamos pastores e líderes, missionários, da sua igreja ou de outra, eu não olho a placa, para pregar o evangelho às nações. Porque sozinho você não pode. Tem missionário, nós mandamos que em 2 meses nós gastamos com passagem 20 mil para mandar e 40 mil reais. Sabe o que a gente faz? A gente junta, cada um dá um pouquinho. Então quero convidar, se há alguém aqui que quer ser um contribuinte para ajudar missionários, eu quero ir na sua igreja, e a sua igreja vai se tornar uma igreja que vai orar, todo membro da igreja vai orar por nações. Vocês vão ajudar e sustentar missionários nas ações. E daqui a pouco nós pegamos preparamos um dos livros, nós temos seminário também, nós preparamos ele, e ele precisa fazer um seminário ensinando a língua de outras nações, é diferente do que o seminário que tem aqui, porque o que você forma em teologia continua aqui no Brasil. Nós estamos formando líderes que estão indo para as nações, para dezenas de nações. A América aqui, tu vai à volta aqui, os países mais evangelizados do mundo é aqui, toda a América. Desde a América do Norte e a América do Sul. Mas quando nós enviamos missionários para a Ásia, a maioria dos países com menos de 1% de cristão. Sabe o que quer dizer isso? Em cidades grandes, às vezes, tem uma família ou duas que é crente. Ou que já ouviu falar do evangelho, mas não tem nenhuma igreja para ir. Eu quero convidar você a ir para uma nação conosco. Eu quero convidar você também a ofertar para uma nação. Eu quero convidar principalmente a orar por nações. Participe conosco dessa reunião no Zoom, o aplicativo, né? A reunião é fechada, e você pode estar no grupo do WhatsApp, e ali você vai receber, toda semana, vamos estar orando por tal país. Como semana passada tivemos pela Espanha, na outra semana tivemos pela Rússia, Timor-Leste, assim, muitos países, Índia, Sri Lanka, agora estamos falando e conversando com o pastor lá dentro do Sri Lanka. Você vai ver e falar com ele lá dentro, junto comigo. Todos podem fazer pergunta. Pastor, eu tenho uma pergunta para fazer. Você pode fazer. Então, marque agora. Pega o seu celular aí. Pega aí uma caneta. Você que está na rádio, marque o telefone que eu vou te dar. Ligue para nós e você vai poder participar de uma reunião com pastores de nações. Certo? Eu vou estar em Goiás agora, no congresso, onde nós vamos ter pastores líderes de mais aproximadamente 40 nações do mundo. 40 a 50 nações do mundo, a gente não sabe exato. E ali mesmo eu vou fazer uma live na próxima quinta que eu vou estar lá, e depois sempre a gente faz, quem já fez aqui no Zoom aplicativo, é que nem no Meet, né? Todos participam junto, tu vê a foto de cada um, se tu está usando computador ou celular. Mas marque meu telefone, pegou a caneta, marque lá 51 9 81 00 36 13. Então, é 51 9 81 00 3613. Todos entenderam? E você da rádio, qualquer coisa, pode entrar meu nome é Davi Thomas Keon. Davi.
Thomas, bota Davi Thomas. Você pode também entrar com a rádio Família Esperança, com o pastor Altair, pastora Mari, já foram em alguns lugares comigo, já viram, e uma vez já ajudaram a carregar as malas de bandeira, é benção demais. E se você está me ouvindo, quer que a gente vá lá, entre em contato conosco. Eu estou aqui para te servir. A sua igreja não vai ser a mesma. Vou passar vídeos e coisas para que povos sejam alcançados, nações sejam alcançadas, onde o evangelho não foi pregado. O mundo não conhece Jesus. Estatisticamente, hoje, a metade do mundo não conhece Jesus. Você sabia disso? Eu falei que ia falar coisa que vocês nunca ouviram. E quando eu passo alguns vídeos, eu boto algumas reflexões sobre nações, e eu sempre pergunto, você sabia disso? Pastor, nós não sabia disso. Porque todo mundo está pensando assim, é no Brasil, cheio de igreja, ainda pastor brigando com a igreja. Pastor, já pensou você mandar um missionário para uma cidade da Mongólia que pode mandar para lá hoje, que é livre? E o pastor chega lá, uau, eu sou a única igreja na cidade, posso ganhar a cidade inteira para Jesus. Está nas tuas mãos obedecer o ide de Jesus. Ide até os confins da terra, até os últimos cantos. E hoje há milhares de cidades no mundo, só dentro da Índia, 5.000 de lugares e cidades onde o evangelho não chegou. Eu quero despertar a igreja brasileira, despertar os líderes e pastores, que você pode fazer mais, você pode fazer mais, você pode fazer mais, para que lugares sejam alcançados pelo evangelho. Há lugares onde o evangelho nunca chegou. E você, Deus está falando com alguém hoje aqui. Deus está falando com pessoas hoje aqui. Entre em contato conosco e diga, eu quero ao menos pegar uma nação para orar. Eu quero ouvir a live lá junto toda semana com uma nação. Eu quero, pastor, quem sabe mandar 30, 50, 100 reais por mês. Eu quero, pastor, eu quero. Ir mais longe. Se você não pode ir com os teus pés, a tua oração pode ir. Se não pode ir com os teus pés, eu estou pisando em dezenas de nações do mundo hoje com as minhas ofertas, mensalmente. E pastor, nós temos um caixa estadual e a gente tem sustentado dezenas desses missionários que temos as lives. Nós mandamos um missionário para a Rússia, Eber, o nome dele. Eu não sei se o Altair, pastor Altair participou da live com ele. Tá? O pastor Altair participou de muitas lives. E ele foi enviado há alguns meses com seus filhos para lá. E agora pense comigo, ele chegou lá, ele está morando num lugar, e a gente pensa assim, então nós mandamos um missionário para a Rússia, mandamos lá 4, 5 mil reais por mês para ele, porque tem países que o salário lá é o dobro, né? O triplo daqui. Então, para te fazer um rancho lá é 4 mil reais, para nós é 1.000, para eles é 4 mil. Então, nós temos que saber isso. Nós não podemos mandar com o salário brasileiro o salário que é deles lá. Então, tem muitos jogos nisso aí para a gente entender como mandar missionários. E daí ele foi com o salário. Passou mais de meses, nós fizemos uma live, e os pastores aqui da região e do Brasil, que estão junto conosco, vários pastores, eles olharam ali, e um pastor de São Leopoldo chorava, e disse, eu chorei enquanto olhei, pastor. Ele disse, pastor, estamos aqui, ele mostrou a neve, mostrou a família dele, estamos morando aqui, daí ele mostrou o colchãozinho no chão, outro colchãozinho no chão, a geladeira, o fogãozinho, que era a casa deles. Agora eu pergunto para você, vamos mandar o pastor aqui, como é que é seu nome mesmo? O pastor Marcelo, lá para a Rússia. A igreja aqui se reúne e mandamos 4 mil para ele. 4 mil só dá para comprar o rancho. Ah, a igreja ganha o salário. Mas eu te pergunto, quando tu chega lá, tu tem uma casa mobiliada para morar? Não. E o pastor está lá, com toda a família, com os filhos, com o colchão no chão. E quando o pastor que estava na live viu, e ele falando como eles ganham alma lá, ele disse, aqui é minha casa, eu moro aqui no chão. Eles choraram, aqui no Rio Grande do Sul. Sabe por quê? Porque a gente pensa, aquele pastor está lá na Rússia. Mas tu manda só o salário para a comida, como é que ele vai comprar os móveis da casa? Eles não têm dinheiro, mas eles obedeceram o ide. Eles estão lá. O nosso missionário do Quênia, Francisco, eu já trouxe ele no Rio Grande do Sul 2 vezes, eu viajei com ele em algumas cidades. Ele pastou 4, 5 anos, e eles dormindo só no colchão. Agora já mobiliaram mais a casa. Só no colchão. Sabe por quê?
Porque às vezes nós queremos comprar um carro novo, queremos comprar mais uma roupa, queremos comprar mais uma coisa, mas não nos importamos com os que não têm Jesus. Pastor José é fundador da Missão Mundial para alcançar as nações. Ele estava visitando um pastor na África. E ele sentou, chegou na casa e estava lá sentado. E o pastor conversando com ele, passou hora, passou outra hora. E ele perguntou assim, pastor. E ele viu que a esposa do pastor não vinha, não aparecia, estava lá dentro do quarto. E ele disse, que estranho, né? A mulher do pastor não vem. Ele pensando para ele, caríssimo pastor, como é que está a sua esposa? Ele meio envergonhado. É que ela está ali dentro do quarto. Por quê? Porque hoje ela lavou a única muda de roupa. Escute, a única muda de roupa. Você está me ouvindo? E está lá no varal para secar. Então ela tinha que ficar nua dentro do quarto, para a única muda de roupa secar lá fora. Nós fomos às cidades onde as crianças têm uma única muda de roupa, na África, na Ásia. E mesmo aqui que eu tive no Amazonas. E às vezes a gente tem dinheiro para comprar mais uma roupa, dinheiro para comprar mais um tênis. E quando vê a pessoa está com 2, 3 tênis, está com 3, 4 camisas, está com 4, 5 calças, está com 3, 4 ternos, mas não tem dinheiro para investir em missões. Irmãos, será que nós não somos egoístas? Não um pouco, né? Muito egoísta. A gente tem dinheiro para comprar mais. Eu quero despertar a igreja brasileira, que há algo melhor que você pode fazer para o reino. É depositar a tua vida de oração. É depositar a tua comunhão com Deus. É depositar a tua vida no altar do Senhor. Amém? É depositar a tua vida no altar do Senhor. E dizer, Senhor, eu nada tenho, tudo é teu. E quando fizer, quem crê que tudo é do Senhor que tu tem? Então por que vocês dão 10% de dízimo? Porque tu não dá tudo. Mentira. Um dia o Senhor me disse, Davi, quanto tu vai dar? Senhor, tudo que eu tenho, eu quero dar mais. Eu comecei a dar 12%, 13%, 14%, 15%, 20%. E um dia eu estava num congresso. Eu acho que foi no ano 21 ou 22. Eu disse, Senhor, eu vou dar 22%. Quando entrou no ano 22, Deus disse, não, é 30%. E eu dou 30% em média do que eu ganho para missões. O Senhor vale mais. Quem é que quer dar tudo para o Senhor? Eu dou tudo. Tudo entrega. A gente canta que tudo entrega. Mas quando é de ofertar, você prefere gastar o teu salário para comprar um carro, pagar uma prestação de carro de 500, 600, 800 reais, do que sustentar um missionário. Por vários anos, por mais de 10 anos, eu viajei com o meu Uno aqui, velho, 2001, os pastores conheceram tudo aqui, ó, eu viajando, eu podia pagar uma caminhoneta. Sabe o que eu fiz? Eu pegava o dinheiro, escute bem, em vez de pagar a prestação do carro, tem R$1.000 para pagar uma prestação de carro, R$500, então eu vou investir em missões, eu vou ir. Entenderam? Fica com o teu carro e gasta o resto do dinheiro com missões. Fica na tua casa e investe no reino de Deus. Vou comprar mais um carro, uma casa, meus egoísmos. As igrejas eu ensinado, vai lá orar pelo meu trabalho, pelo meu pastor, pela minha família, pela minha doença, pelo meu novo salário. Senhor, quero mais salário, quero só egoísmo. Faz o culto na igreja e diga, vem aqui, vamos fazer agora um clamor, vem aqui, não pede nada para ti. Ore pela Rússia, ore pela Somália, ore pela Índia, ore pela China, ore pelos outros e deixe orar por si mesmo. Egoísmo, que é para si, para si, para si. É mais um carro, é mais uma casa, é mais um tesouro, é mais um pedido, é mais um novo celular, é mais um novo carro, é mais uma nova roupa, é mais, eu quero um novo templo, eu quero construir, tudo eu. Será que não está na hora de nós seguir Jesus? Quem é que segue Jesus? Jesus não tinha seu templo. Jesus não tinha sua casa. Jesus não tinha o seu carro. Ele pegava o carro emprestado, mula emprestada para sair andando. Você entendeu? Entender uma coisa e fazer a outra. O que você tem praticado para a obra de Deus? É hora da igreja olhar que existe alguém que precisa da sua oração.
que existe alguém lá fora que precisa da sua oferta. Existe alguém lá na Ásia onde o evangelho não foi pregado. Os 4 continentes do mundo são 40% da população. América, 1 bilhão de habitantes, África, 1 bilhão e 400, a Europa, 750 milhões, e Oceania, 44, mais ou menos, milhões de habitantes. Olha só, 3 continentes da Terra não passam de 3 bilhões, passam um pouquinho de 3 bilhões. O mundo passou de 8 bilhões de habitantes. 8? E onde estão os outros 5 bilhões? Ásia. O lugar menos evangelizado, o lugar com menos Bíblia traduzida, o lugar que menos igreja tem, o lugar onde chega e anda em muitos lugares e o evangelho não existe. Você sabe que é chegar numa cidade onde nunca ouviram falar de evangelho, não tem a Bíblia traduzida, não tem um rádio, não tem uma televisão, e tu viaja em toda a cidade. Você já pensou? E são a metade do mundo. Nós precisamos abrir nossos olhos para que o mundo conheça Jesus. Você é o canal de Deus. Você foi chamado para ir mais longe, com a sua oração, com a sua oferta, com as suas orações clamando. Amém? Eu não tenho um vídeo para mostrar hoje, mas eu sei que Deus falou com você. Eu quero que você, mesmo que está ouvindo a rádio, feche seus olhos agora e você diga ao Senhor como Abraão: eis-me aqui, eu vou. Entre em contato conosco, nós queremos fazer a sua igreja abrir os olhos para que você pode ir mais longe. Segundo lugar, todo dia ore por uma nação. Ore assim com a tua igreja. Este mês nós vamos orar pela Rússia. Pega o país da Ásia. Ásia, porque é o lugar menos alcançado. E Ásia e Oceania. E diga: Senhor, igreja, este mês nós vamos estar orando o mês inteiro pela Índia. Ou faz como igreja, cada semana, essa semana nós estamos orando por tal país. Daí começa lá a orar. Uzbequistão, Tajiquistão, Rússia, Mongólia. E assim começa a orar pelos países da Ásia. Amém? Você da sua igreja que está ouvindo, faça isso, levante o clamor por nações. Segundo, levante uma oferta, mas que o dinheiro vá às nações. Entendeu a diferença? Não é uma oferta para você investir em ti próprio. Invista em nações. Invista em nações. Amém? E por último, ore para que alguém do seu ministério, da sua igreja, ou juntando 2, 3 igrejas, ou você vá e vocês vão às nações. Isso é a coisa mais forte para mim hoje. Missões verdadeira é fora de nosso país. Alguém entendeu? Missões é fora de nosso país. Os apóstolos que estavam com Jesus, todos eles, os 12 foram. E eu tenho um relato de cada um, onde eles foram, onde eles moram. Um foi lá para a Ásia, o outro foi para a Europa, o outro foi para a África. Eles foram às nações. E naquela época não tinha avião, não tinha carro, eles foram, e muitas foram, eles não tinham contato, eles não tinham... Como é que eles foram? Eles não tinham Face, para Instagram, WhatsApp, para ver, tu está aí nesse país. Eu quero terminar contando uma história real e verdadeira. Muito me chamou a atenção. Uma moça, tem gente que diz assim: pastor, mas eu tenho que estar 1 ano convertido para ir evangelizar, eu tenho que estar 6 meses, eu tenho que fazer um seminário, eu tenho que estar 4 anos para eu ir. Você pode aceitar Jesus hoje e ir, é só obedecer. Eu achei incrível uma história. Uma moça aceitou Jesus, ela começou a ler a Bíblia em poucos meses na igreja, e ela ali ouviu a palavra, e ela começou a ler e disse: ide por todo mundo. E ela chegou: pastor, a Bíblia manda ir por todo mundo, né? Então tem que ir. Mas tu tem que te preparar mais. Não, Deus já mandou ir, então tem que ir agora. Ela pegou um avião e aí disse: eu vou para uma tribo de índio. Recém-convertida, poucos meses conhecia a palavra. Ela desceu, ela chegou lá no aeroporto, ela disse: me leve agora de carro até o lugar mais longe que vocês podem me levar. E ela foi, mas pronto que é isso, sozinha. Levaram ela de ônibus, depois ela chegou num rio, e ela chegou lá no rio, e lá ela disse: me levem
lá para dentro da mata, o mais longe que puder, e levaram ela. E daí, eu quero ir lá nas tribos de índio tal, lá, mas lá é muito longe, muito, como é que tu vai sozinha para lá? Quando chegou lá num lugar no rio, o cara do barco largou ela sozinha. E ela foi vários dias andando dentro da mata sozinha, até chegar a uma tribo de índio. Sozinha. Com a Bíblia. Deixou pai, mãe, dinheiro e família rica. Tudo. E lá ela demorou vários meses para se acostumar com o povo, e ela começou a aprender a língua do povo, e vários meses, mais de anos, até que tu aprende a língua do povo. Isso é uma das coisas que eu falo muito, sobre estudar outras línguas, principalmente todo mundo saber inglês. Porque tu saiu daqui, tu tem que saber inglês. E por isso que muito pastor não vai, né? Ah, mas eu tenho que estudar inglês. Ah, mas, ó, tá vendo que tu não obedece o it? Tu já botou um quezinho para trás. Ah, mas se eu aprender mongol... Ó, já botou um quezinho para trás. Você está vendo que não está agindo por fé? Onde é que está a tua fé? Eu sou homem de fé, de milagre. Então bota a fé em ação. Vai. E ela foi. Irmãos, ela ficou 40 anos na tribo. O pastor me passou esses dias, contou toda a história, agora eu pedi o livro. Pastor, ele disse, eu tenho o livro, pastor, de toda a vida dela, do que aconteceu. E ele fez um resumo para mim, eu estou contando um resumo, agora eu quero ler o livro. E ele disse assim, pastor, ela ficou 40 anos, de repente um dia ela decidiu voltar para a casa dela, para visitar, dela foi para o norte, foi para os países ricos, e chegou lá, fizeram televisão, jornal, tudo, que ela tinha, irmãos, ela tinha traduzido a Bíblia, ela tinha ganhado aquela tribo para Jesus, uma menina, viu? Nem era homem, era uma mocinha. E perguntar para ela, qual o teu chamado? É uma coisa que todo mundo erra. Ah, pastor, eu tenho chamado, eu quero dizer uma coisa aqui. A Bíblia diz, Jesus deu uma ordem, diga assim, ordem. Jesus disse, ide, então é chamado ou é ordem? E daí tem gente esperando, quando Deus me chamar, quando Deus disser para mim ir para o Japão, eu vou. Quando Deus me disser para mim pregar o evangelho, Deus já mandou, Deus já falou, vai! Não tem nada de chamado. Pegou a Bíblia, leu, ide. Então, quem já leu esse versículo na Bíblia? Então você já é chamado. Pronto. É uma ordem. E os repórteres lá fizeram. E ela me disse, como foi o teu grande chamado para ir a estas tribos indígenas? Perguntaram para ela uma reportagem grande lá. Ela só disse, eu não tenho chamado nenhum. Eu obedeci uma ordem. E quantos estão aqui hoje? Esperando o dia que Deus vai chamar, quando Ele já te chamou. E quando estou esperando hoje, será que eu tenho que evangelizar hoje? Vai, prega o evangelho. Deus já mandou. É o ide agora. Ah, mas se Deus me disser, eu falo para a vizinha ali, Deus já te mandou. Já devia ter falado. Vocês entenderam a diferença? As pessoas estão enganando, não estão colocando o evangelho como uma prática de obediência. Daí eles manipulam, se Deus me mandar, eu vou. Deus já te mandou. Então hoje chegou o dia que eu quero dizer a todos vocês, Deus já mandou vocês. É só obedecer. Tudo que eu falei, Deus já mandou você. Só falta obedecer. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Pastor Altair. O pastor Altair fez um comentário há pouco comigo, que ele gostaria que levantasse uma oferta ao Senhor. Amém? Não tem nada a ver comigo, nem para mim, não. Ele disse para levantar para ministério, para a rádio, para abençoar a rádio. É isso aí, pastor Altair? Abençoar a rádio. Então, se alguém quiser ofertar, oferte ao Senhor. Amém? Eu não sei onde é que vai colocar, pastor Altair. Então, coloque no coração uma oferta para abençoar a rádio, Família Esperança. E coloque no teu coração, ore a Deus agora, diga, Senhor, tu queres que eu oferte? E ensine a sua igreja. Quando eles vão ofertar, diga, peça ao Senhor o que é para dar. Amém? Porque às vezes a gente quer dar, e sempre dê mais do que o dízimo.
O dízimo é o mínimo. Líderes, deem aquilo que você quer receber. Nós vivemos por fé. O Senhor proverá todas as coisas. Pastora Mário, coloca onde? Amém? Então, se alguém tem uma oferta, pode deixar ali, na tigela ali. E que o Senhor prospere a sua vida. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Pode trazer aqui para Mário, se alguém tem um valor, uma oferta, para deixar para a Rádio Família e Esperança. Amém? Muito obrigado pela oportunidade, pastor Altair, pastora Mari. Louvo a Deus por esse dia e que Deus abençoe a Rádio Família e cada um dos demais que vão estar cantando, louvando ao Senhor. Amém? Estou me tornando cada vez mais gaúcho. Sou paranaense, mas estou cada vez mais gaúcho. Aleluia. Deus abençoe vocês.